Fala galera vascaína, Thiago Fontes da Fria Brasília, Distrito Federal. Eu falo Distrito Federal porque tem um otário, que já vai eu com as mensagens, né? Tem um otário que diz que morou aqui no PSUL, em Brasília, no Distrito Federal, e aí ele falou: você mente para os seus inscritos, que você fala que mora em Brasília e nem em Brasília você mora numa cidade satélite chamada Samambaia. Quantas vezes eu falo aqui pra galera no Instagram, moro na Samambaia, né, em vídeos, só que eu falo Brasília é Distrito Federal, animal. Porque quem mora em Brasília nessas cidades satélites que não tem prefeitos, né, são administradores, a vida toda foi acostumada a falar que mora em Brasília. Eu moro em Brasília, cara. Ninguém fala que eu moro na Samambaia, Distrito Federal. Fala aqui, mas quando tá fora, ninguém conhece, quase ninguém conhece, então a gente fala Brasília, Distrito Federal. Enfim, só esse animal que falou esse negócio aí e dizendo que eu sou Maria vai com as outras, que eu sigo o fluxo, a manada. Eu tomando porrada porque eu falei que eu queria que o Vasco não passasse para a Sul-Americana preocupado com o Campeonato Brasileiro. E tem gente pegando isso aí, eu falei, né? Pegando isso aí para dizer que, olha, o cara tava torcendo contra o Vasco. Não, não torci contra o Vasco. Torci e comemorei a vitória do Vasco. O que eu falei foi que esse time tinha que largar a mão da Sul-Americana e focar no Campeonato Brasileiro. Porque se a gente cair no Campeonato Brasileiro, acabou o Vasco, cara. A gente tá numa recuperação judicial que, se tiver na segunda divisão, não tem grana para pagar as dívidas do Vasco, da SAF do Vasco. Aí quebrou, filhote. Quebrou. Essa é a minha preocupação, tá? Talvez eu esteja mais preocupado com o Vasco do que você que está preocupado só com a Copa Sul-Americana, tá? Então, as pessoas desvirtuam muito o que a gente fala aqui. Enfim, eu não devia estar respondendo, mas estou respondendo aí essas pessoas, né? Enfim, vamos falar de Vasco e de Copa Sul-Americana. Tava aqui acompanhando os jogos. Acabou agora os jogos de agora, né? O Cruzeiro empatou com o Santa Fé, até onde eu vi tá no finalzinho 0-0, e o Vitória tá desclassificado, tá? Vitória, mais um time brasileiro caiu na Sul-Americana, perdeu fora de casa para a Universidade Católica. Então, vamos fazer um apanhado aqui. Tava tentando secar o Urubu também, que quase tomou um gol da eliminação no Maracanã para o time da Venezuela. Meu amigo, olha, hoje eles vão dormir, vou te falar, viu, cara, trancado aí, viu, porque tomaram ali um susto, quase que foi, meu Deus do céu, ia ser, eu já estava preparado aqui, mas enfim, não deu, não foi dessa vez, né? Vamos falar então do nosso mundo, da nossa realidade. Sei que eles vão vir aqui me zoar, fica à vontade, tá? Fica à vontade para ajudar o canal a ser monetizado e impulsionado na plataforma. Falar nisso, deixa o joinha, deixa o like e comenta no vídeo aí. Eu vou começar com a Sul-Americana, como eu falei, né? Os times que estão eliminados da Copa Sul-Americana, os brasileiros, tá? O Corinthians, que perdeu ontem para o time reserva do Huracan por 1-0, e o América de Cali fez o gol do empate no último minuto e conseguiu passar. O Corinthians, então, eliminado. O Cruzeiro, que já estava eliminado, hoje só jogou um amistoso, empatou em 0-0. Universidade Católica hoje ganhou do Vitória por 1-0. Vitória, mais um time eliminado. Então, Corinthians, Cruzeiro e Vitória estão eliminados da Copa Sul-Americana. Aí vem um time da Libertadores, porque hoje teve um jogo entre Inter e Bahia e o Inter fez o gol que ia classificando o Inter ao Bahia e tomou a virada, né? Então Bahia vem para a Sul-Americana e o Inter segue na Libertadores. Amanhã fecha aí a Copa Sul-Americana e a gente vai saber quem a gente vai pegar na próxima fase. O Grêmio pega o Sportivo Luquenho, né? O Grêmio está classificado, tá? Ele só vai decidir amanhã se é primeiro, se passa direto, ou se é segundo e vai para a repescagem, como o Vasco. O Galo pega o Cienciano. O Galo, ele tem 8 pontos, o Cienciano tem 9. Né? Primeiro é o Cienciano, segundo é o Galo. O Caracas tem 5. Se o Caracas golear, ainda pode tirar o Galo dessa classificação. Mas o Galo joga em casa, então eu acho que amanhã o Galo está praticamente lá. Amanhã é só garantir se é primeiro e vai direto ou se é repescagem.
Outro que joga amanhã, que também está garantido, é o Fluminense, já está classificado, pega o Once Caldas é primeiro, pega o Fluminense, que é segundo, aquela mesma briga, né, para ver quem é que se classifica em primeiro. O Once Caldas tem 12 pontos, o Fluminense tem 10. O Fluminense tem que vencer o Once Caldas para se classificar em primeiro do grupo, classificar de forma direta. Então, a gente tem Vasco, Grêmio, Fluminense, Bahia e Atlético Mineiro. 5 times ainda na Copa Sul-Americana. Desses, o Vasco está confirmado para repescagem e nenhum está confirmado de forma direta ainda, tá? Amanhã a gente pode ter essas confirmações. Bem provável que Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro passem direto, e aí fica só o Vasco e o Bahia. O Bahia, como é terceiro da Libertadores, para essa repescagem. Tá aí. Copa Sul-Americana, terminando então a primeira fase. Amanhã é a última rodada, tá? A fase de grupos. Agora vamos falar um pouquinho de Vasco. Hoje eu trouxe uma notícia sobre o julgamento da liminar, né, que mantém um associativo no controle da SAF do Vasco. Pois bem, hoje teve esse julgamento, enfim aconteceu esse julgamento, e aconteceu o que a gente vivia falando aqui, né? Deram ganho de causa para o Vasco. O Vasco continua no controle da SAF, né? E né, o importante dessa reunião, desse julgamento, é que tem um laudo que comprova que a 777 estava fazendo gestão temerária no Vasco, não estava pagando as dívidas, estava aumentando a dívida do Vasco e além de ter falido. Isso é importante, tá? Porque isso pode ser usado na arbitragem, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, onde vai ter aquele julgamento das ações da SAF do Vasco, e o Vasco deve ir para a justiça pedir a devolução dessas ações, tá? O Vasco deve querer essas ações de volta. Por isso que eu falei, o Vasco não vai fazer acordo com gente que prejudicou o Vasco, não vai fazer acordo com bandido. A intenção é pegar as ações de volta e não dar R$1 por elas. Por quê? Porque a gente tem um prejuízo causado por essa empresa que foi uma fraude. Então a gente vai ter 100% do controle da SAF, que aí depois o sócio vascaíno vai decidir lá na frente o que fazer com esse 100%. Se é vender, se é continuar, minha opinião eu já dei, enfim. Mas tá aí essa situação envolvendo o julgamento, tá? Uma outra informação é sobre esses... Quem não está acompanhando os vídeos curtos aqui, vídeo curto aqui, eu estou trazendo essas notícias, tá? Houve uma denúncia e aí rolou uma investigação interna no Vasco e tinha um cara, um tal de Marcelo, agora eu esqueci o sobrenome dele, ele estava tentando receber percentual do negócio entre Vasco e o seu patrocinador, a Betfair. Qual que era a argumentação? Que ele tinha sido um intermediário, o cara que trouxe, né, a Betfair para negociar com o Vasco, ou levou o Vasco para negociar com a Betfair. E as duas partes não reconhecem esse cara como intermediário. Não houve nenhum intermediário, né? Então esse cara queria uma comissão de 7% dos 45 milhões que a Betfair tem que dar para o Vasco. Olha como tem pilantra sugando o Vasco. Estão investigando para saber quem é esse cara, ele é ligado a quem no Vasco, né? Quem é esse cara que está tentando tirar uma grana, a mesma coisa que aconteceu no Corinthians, lá com Augusto Melo, tá? Que sofreu o impeachment parcial, porque teve o julgamento no conselho, os conselheiros já votaram sim, agora falta só o sócio também para ele poder ser empichado do Corinthians, mas ele já está afastado do Corinthians, assumiu o vice. E lá ele está sendo indiciado pela Polícia Civil, né, acusado de lavagem de dinheiro, furto e qualquer outra parada, cara, associação com crime, uma coisa assim, acho que é associação com crime. Então, por quê? Porque desviaram grana de verba de patrocínio para um laranja e descobriram. A mesma coisa tentaram fazer aqui no Vasco. Então tem que descobrir quem é esse laranja e a quem ele está ligado dentro do Vasco da Gama. Não vou citar nomes, né? Não vou ser leviano, né? Eu não tenho conhecimento do que está acontecendo de verdade. Se eu tivesse conhecimento e prova, com certeza eu falaria. Mas tá aí, então, é assim que são as coisas, como as coisas funcionam no Vasco da Gama. E para finalizar, lembra que o técnico Ramon Dias foi para... Ramon Dias, oh meu Deus... O Fernando Diniz foi para a coletiva pós-jogo, depois da vitória de ontem, classificação, dizer que
quer o Jair integrado no elenco principal e que vai utilizar ele nas competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Ele estava afastado de time dos jogos do Campeonato Brasileiro, porque tinha um número de jogos, 6 ou 7, se ele fizesse mais um, estouraria, e aí ele não podia ser negociado na janela. Então o Vasco estava tentando vender, porque o salário dele é coisa de R$900 mil. O empresário dele chiou, o Fernando Diniz também disse que agora quer contar com o jogador, e uma informação trazida pelo Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos, o Vasco vai tentar um acordo com o empresário do Jair e o Jair para uma renovação de contrato. O contrato dele acho que vence no final do ano. Uma renovação de contrato com uma redução salarial, um ajuste com uma redução das bases salariais do jogador, tá bom? Para estar dentro de uma realidade do Vasco, que está dentro de uma recuperação judicial e esse tanto de problema que a gente tem falado aqui, beleza? Essas eram as notícias. Desejar para você uma noite abençoada. Curte, se inscreve no canal. Fique com Deus e saudações vascaínas.